Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, que privilégio poder partilhar com vocês nesta manhã a Palavra de Deus. E eu convido a todos para abrirmos a Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Está escrito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Irmãos, eu gostaria então de forma objetiva tratar nesta manhã sobre a graça salvadora de Deus. Quando a reforma protestante do século XVI aconteceu, a igreja da época estava buscando salvação em muitos outros caminhos, através das obras, através de ritos sagrados. A igreja havia se apartado da pureza e simplicidade do Evangelho. A igreja estava comercializando o perdão de pecados, deturpando a mensagem de Cristo e induzindo o povo ao engano e ao erro. Quando então, no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses contra as indulgências, deflagrando esse movimento que certamente é o maior na história da igreja desde o Pentecostes. Não foi uma inovação, foi um retorno. Não foi busca de novidades, foi retornar ao cristianismo apostólico. Não foi introduzir novas doutrinas ou novidades, mas retomar a simplicidade do Santo Evangelho de Cristo, mostrando a salvação exclusivamente pela graça, não pelo merecimento humano. E hoje eu gostaria de, tratando deste assunto, sola gratia, sua graça, expor aos irmãos esta preciosa passagem escrita pelo apóstolo Paulo a Tito. Tito está em Creta. Quando Paulo saiu da primeira prisão, no interregno da primeira para a segunda prisão em Roma, ele deixou Timóteo em Éfeso e deixou Tito em Creta. E Tito recebe esta carta de Paulo e ele a escreveu entre as duas prisões, quando também escreveu 1 Timóteo. E esta carta tem uma característica diferente das demais. Via de regra, a metodologia de Paulo era primeiro dar a doutrina, depois fazer a aplicação. Primeiro dar o fundamento teológico, depois aplicar para a ética cristã. Mas nesta carta ele inverte. Primeiro ele dá o dever, depois ele dá a doutrina. Essas duas coisas caminham sempre juntas. Na verdade, a ética é filha da teologia. Na verdade, você faz aquilo que você crê. Primeiro tem um fundamento teológico, depois vem a prática deste fundamento.
E aqui agora, no texto lido, Paulo vai dar este fundamento, falando sobre a graça salvadora. E eu quero destacar aqui algumas verdades. A primeira delas é a manifestação da graça. Notem comigo o verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou. Esta palavra, manifestou, é uma das palavras mais ricas do Novo Testamento, é a palavra epifania. É a manifestação que é usada, por exemplo, a segunda vinda de Cristo. A epifania. E a graça se manifestou como? Em Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. A graça é a expressão da própria pessoa e da obra de Cristo. Seu nascimento, sua vida, seus ensinos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. A graça tem nome, tem endereço. A graça é a expressão do próprio Redentor. Mas aqui quero destacar algumas questões da manifestação dessa graça. Primeiro, a origem da graça. Vejam vocês, porquanto a graça de Deus. A graça está ancorada na própria pessoa de Deus. Ela emana do próprio Deus. Ela procede do próprio Deus. Deus é o autor da graça. A fonte da graça, a origem da graça. E esta graça, obviamente, procedendo de Deus, é revelada e manifestada em Cristo. Mas notem, em segundo lugar, que não apenas a origem da graça, mas Paulo fala também da natureza da graça. O verso 11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Em outras palavras, nós não temos outra fonte de salvação a não ser a graça salvadora de Deus. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Cristo. Não há outra possibilidade do homem ser salvo, a não ser pela graça. O apóstolo Paulo é categórico, peremptório, decisivo em dizer isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados irmãos, o que é a graça? Como entender a graça? Eu já usei essa ilustração aqui algumas vezes e vou repeti-la por amor às pessoas que nos visitam nesta manhã. Eu escutei essa ilustração em 1978 e foi contada por Nilson Fanini, pastor batista, quando pregava numa cruzada em Campinas. E ele disse o seguinte: certo professor de escola bíblica dominical, atendendo crianças muito carentes de um bairro que passava por muitas lutas na ordem econômica e social, e essas crianças vinham a ele todos os domingos, e ele ensinava a elas a palavra de Deus. Mas uma delas se destacou, era a criança mais carente, as roupinhas surradas e às vezes puídas, pés descalços. E esse professor um dia tomou a decisão de ir a uma loja, comprar roupas, calçados, material escolar, até brinquedos, e começa a subir o morro para levar esses presentes àquela criança. Obviamente ela não sabia que esses presentes eram para ela. Ouvir aquele homem com tantos presentes nas mãos, cobiçando aqueles presentes, pegou uma pedra, jogou naquele homem, e ele caiu, ferido, sangrando, e a criança catou os presentes e levou para casa. Quando aquele homem melhorou, ele voltou à loja, comprou os mesmos presentes, tomou o mesmo caminho, em direção à casa daquele menino. Ele chega à casa, bate a porta, o pai constrangido vem atender, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o pai, tomado por um senso de consciência, de justiça, disse: o meu filho machucou o senhor, foi ele quem jogou aquela pedra no senhor, o meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. O seu filho precisa. Isso é graça. Eu não mereço, você não merece,
mas nós precisamos da graça salvadora de Deus. Mas notem vocês que esta graça não apenas tem uma origem e tem uma natureza, mas esta graça tem uma extensão. Olha o versículo 11 ainda. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta é a extensão. Mas entendamos, todos os homens qualitativamente falando e não quantitativamente falando. Ou seja, o texto não está ensinando universalismo. O texto não está dizendo que todas as pessoas, sem exceção, serão salvas pela graça, mas todas as pessoas sem acepção. O contexto aqui, no capítulo 2, ele está falando para vários tipos de pessoas. No versículo 2, para homens idosos. No versículo 3, para mulheres idosas. No versículo 4, para jovens. No versículo 6, para os moços. E ele está no versículo 9, falando para servos. E ele está dizendo o seguinte, que não importa quem é você, se homem, se mulher, se jovem, se velho, se rico, se pobre, se doutor ou analfabeto, se servo ou patrão, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem exceção. Esta é a bênção do Evangelho, irmãos. A graça está disponível para todos aqueles por quem Cristo morreu e comprou com o seu sangue. Então esta é a verdade preciosa da manifestação da graça de Deus. Mas há uma segunda verdade nesse texto, é a pedagogia da graça. Notem comigo os versos 12 e 13. E a primeira coisa que a pedagogia da graça nos ensina é que a graça nos educa a renegarmos o mal. Olha o verso de número 12, educando-nos. E a palavra educando aqui, exatamente no grego, é a palavra pedagogia. A graça de Deus nos educa, não é apenas nos salva, ela nos educa. E ela nos educa primeiramente para renegarmos o mal. Veja você, algumas coisas que eu quero chamar e destacar a atenção. Primeiro, a graça nos educa ou nos ensina a renegar a falsa teologia, educando-nos para que renegadas a impiedade. A palavra impiedade, na língua original, traz a ideia da sua relação não com os homens, mas na sua relação com Deus. A graça de Deus capacita você a ter discernimento, para abandonar o caminho do erro, abandonar a teologia errada, abandonar a falsa doutrina, abandonar todos os conceitos torcidos, enviesados, que se apartam da palavra de Deus. E então a graça de Deus educa você, para você rejeitar a doutrina errada e acolher a doutrina certa, que vai levar você a um relacionamento certo com Deus. Essa é a ideia. Renegar a impiedade, tudo que é irreverente, você abandona. E você vai abandonar tudo aquilo que é contra Deus ou sem Deus. Você vai abandonar tudo aquilo que conspira contra a verdade de Deus e contra a santidade de Deus. Isso é impiedade. Agora notem que a graça de Deus, ela também nos ensina a renegar não só a falsa doutrina, mas também a falsa ética. Porque notem, versículo 12, educando-nos para que renegadas a impiedade as paixões mundanas. Paixões mundanas. Então preste atenção no que eu vou lhes dizer. A impiedade vai produzir o comportamento errado. A teologia errada desemboca na vida errada. A teologia é mãe da ética. A ética é filha da teologia. Quando alguém abraça a impiedade, o que vai acontecer em seguida são paixões mundanas. É por isso que Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Primeiro o homem tem um relacionamento errado com Deus, depois o homem tem um relacionamento errado com o próximo. É impossível alguém ter uma teologia errada e ter uma vida santa.
E é impossível a pessoa ter uma teologia certa e viver a vida mundana. Uma é consequência da outra. A graça de Deus nos equipe e nos educa para renegarmos as paixões mundanas, a vida errada. Mas notem comigo, irmãos, que a graça de Deus é pedagógica, não apenas para nos ajudar e nos educar a renegarmos o mal, mas a graça nos educa para praticarmos o bem. Olha comigo o versículo 12b. Vivamos, a graça nos educa para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas, e vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E eu peço a sua atenção para essas três palavras: sensata, justa e piedosamente. Porque estas três palavras resumem o tríplice relacionamento do ser humano. Primeiro, relacionamento com ele mesmo. Segundo, relacionamento com o próximo. Terceiro, relacionamento com Deus. Vejamos isso. A graça nos ensina o correto relacionamento com nós mesmos. Nós devemos viver no presente século de forma sensata. Esta palavra sensata, na língua original, ela traz a ideia de prudência, autocontrole, moderação, sensatez, nos impulsos, nas ações e nas reações. É a maneira correta de você lidar com você mesmo. Uma pessoa que recebe a instrução da graça, está debaixo da pedagogia da graça, ela não é destemperada, ela não é descontrolada, ela não é uma pessoa explosiva que não sabe lidar com os seus sentimentos, com as suas ações, com as suas palavras, com as suas reações. Ela tem uma vida sensata, equilibrada, controlada. Essa é a ideia. Segundo lugar, a graça nos ensina o correto relacionamento com o próximo, porque a próxima palavra aí, ela nos ensina a viver no presente século de forma justa. E o que é justiça aqui? É você não se pôr acima dos outros, nem tentar diminuir os outros. É você conceder ao outro o que lhe é devido. O que é uma pessoa injusta? É quando ela age com o próximo de maneira desleal, quando ela não dá ao próximo a honra que lhe é devida, quando ela mantém um relacionamento com o próximo de exploração, de extrativismo. Ela quer tirar, ela quer explorar, ela quer prevalecer, ela quer sugar, ela quer oprimir, ela quer saquear. Ela é injusta, mas a graça de Deus nos educa para nós respeitarmos o próximo, para nós honrarmos o próximo, para nós não pensarmos apenas em nós mesmos, mas também no que é do outro. Esta é a ideia que a graça de Deus nos educa. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus nos educa também para um correto relacionamento com Deus. E aí vem a terceira palavra, para nós vivermos no presente século de maneira piedosa. Piedosa. Aqui é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Deus, é a sua comunhão com Deus, é a sua vida de relacionamento íntimo com Deus. É a graça de Deus que nos educa para isso, irmãos. A graça não apenas nos salva, a graça nos educa depois da salvação que recebemos em Cristo, para vivermos uma vida digna do Evangelho, num relacionamento certo com nós mesmos, com o nosso próximo e com Deus. Mas notem mais, meus amados irmãos, a graça, em terceiro lugar, nos educa para aguardarmos a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Preste bem atenção que a palavra, de novo aqui, é a palavra epifania, a mesma que apareceu no verso 11, manifestou. Então note você que ele está falando que existe uma epifania da graça e existe uma epifania da glória. Onde tem graça, tem glória. Quem é salvo pela graça, aguarda
a bendita esperança, uma rica esperança, uma viva esperança, a esperança da volta de Jesus, a esperança de estarmos com Ele para sempre, a esperança de reinarmos com Ele por toda a eternidade, a esperança de termos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, a esperança de que o pecado que já foi vencido, mas ainda habita em nós, não reine não apenas em nós, mas não esteja presente em nós. Agora estamos salvos da condenação do pecado. Agora estamos sendo salvos do poder do pecado, mas então seremos salvos da presença do pecado. Esta é a nossa bendita esperança. Mas eu quero concluir. Em último lugar, nós vamos ver não só a manifestação da graça, não só a pedagogia da graça, mas em terceiro e último lugar, a operação da graça. Confira comigo o versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E eu destaco aqui, meus irmãos, 3 verdades. Primeira, o presente da graça. Está escrito o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós. O grande presente da graça é o próprio Filho de Deus. Não podia ter um presente maior. Não é coisa. É o próprio Deus que se dá. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora o texto está dizendo que o próprio Jesus se deu por nós. Ele não veio ao mundo por constrangimento. Ele não veio contra a sua vontade. Ele não morreu na cruz como um mártir. Ele não morreu na cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque o Sinédrio entregou, porque Pilatos sentenciou. Ele deu voluntariamente a sua vida. É isso que o texto está dizendo. Ele a si mesmo se deu por nós. Este é o presente da graça. Agora, vejamos em segundo lugar, não só o presente da graça, mas o propósito da graça. Olha aí a parte B. A fim de remir-nos da iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E eu chamo a tua atenção aqui para 2 propósitos, um negativo e outro positivo. Qual é o negativo? Está escrito aí no versículo 14: a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Preste atenção nisso. Deus salva você do pecado e não no pecado. Você foi arrancado de toda a iniquidade. Portanto, uma pessoa salva pela graça não pode mais viver na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, significa que você ainda não encontrou a graça, não foi alcançado pela graça, não foi salvo pela graça, não está sendo ensinado pela pedagogia da graça e não tem em você a operação da graça. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Mas tem um propósito positivo, não só negativo. Qual é o positivo? Olha aí o versículo 14. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Note você que o povo de Deus tem 2 características: é um povo limpo e é um povo exclusivo. Onde não há santificação, não é evidência da graça. O povo de Deus precisa ser puro, porque Jesus morreu para remir-nos da iniquidade, de toda iniquidade, e também purificar-nos.
Nós somos o povo exclusivo de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a delícia de Deus, e Ele comprou-nos e remiu-nos e purificou-nos para sermos exclusivamente dEle. Ele tem ciúmes de nós, Ele não nos partilha com o mundo e com o pecado, quer que sejamos exclusivamente seu. Esta é a pedagogia da graça, esta é a operação da graça. Mas concluo mostrando aqui não só o presente da graça e o propósito da graça, mas aqui também o resultado da graça. Olha a parte final do versículo 14. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Essa questão de fé e obras tem sido debatida ao longo dos séculos. E é muito importante entender isso. A salvação não é pelas obras. A salvação não é pela fé, mas as obras. A salvação é exclusivamente pela fé, para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas as boas obras são a evidência da nossa salvação. Uma fé que não produz obras é uma fé morta. Deus nos remiu, Deus nos limpou, para nós sermos um povo zeloso de boas obras. E note você que a palavra zeloso aqui não é apenas que você é capacitado para fazer boas obras, mas você tem paixão por fazer boas obras. Esse é o seu deleite, esse é o seu prazer, esse é o entusiasmo da sua vida. Pois bem, eu concluo levando você ao versículo 15, porque no versículo 15, ele vai exatamente terminar como começou o capítulo 2. Olha como é que ele começa o capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha como ele termina o capítulo 2. Diz estas coisas. Diz estas coisas. Cabe a você que foi alcançado pela graça agora ser um instrumento nas mãos de Deus para que outros sejam alcançados. Esta mensagem não pode ficar apenas retida em você. Todo alcançado é um enviado. Todo que recebe agora instrui. Todo que aprendeu agora precisa passar esse ensinamento. E ele termina dizendo, diz essas coisas. E agrega, exorta e repreende também com toda autoridade. Quando ele diz, ninguém te despreze, a autoridade, irmãos, não está na pessoa do homem, do pregador, a autoridade está na palavra que ele anuncia. Se você é portador desta mensagem, os homens não podem desprezar você. Você tem a autoridade de Deus para anunciar o Evangelho da Graça. Que Deus nos ajude a ver a manifestação da graça em nossa vida.